Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, estamos aqui com a disciplina de arte, eu sou o professor José Carlos Coelho e vamos falar hoje sobre realismo, tá, pessoal? Então, assim, um grande resumão do contexto histórico. Primeiro de tudo, a gente vai lembrar que o realismo ele surge numa época da segundo boom, né, da Revolução Industrial. Então, a gente tem o surgimento de locomotiva, a invenção da lâmpada, o carro movido a combustível, né? Então, diversos fatores. E a gente também tem um fator político, principalmente lá em Paris, onde começa todo esse movimento. Em 1848, o Marx e o Friedrich Engels, publicaram o Manifesto Comunista. E o principal tema era Trabalhadores do Mundo Univos. Derrubou a monarquia e inaugurou a Segunda República, pessoal. Qual que é a grande diferença disso? Essa ideia de revolução, porque como houve esse boom de invenções e crescimento, até no cunho da arquitetura, a gente vê que começa os ferros à mostra, então a gente vai ter a própria, no final do século XIX, o surgimento da Torre Eiffel, para uma exposição, tudo. Então, você vai ver a arquitetura também vai mudar, essa evolução vai acontecer e os conflitos sociais, as mazelas sociais vão se mostrando mais, vão se realçando, Aí acaba tendo essa proporção aqui da pirâmide capitalista, Onde os que mandam e os que trabalham para todo mundo, Que são os proletariados. E os burgueses aqui no meio, ainda usufruindo do povo, Então ele busca por uma linguagem mais clara e verossímil, ao passo que questiona os princípios e padrões burgueses. Eles vão incorporar dentro da arte plástica, pessoal, o rude, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, quase elevando esses tipos a heróis, sóbrio e minucioso, veracidade e contemporaneidade. Então, o sublime que a gente tinha, o perfeito neoclassicista, isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão pintar as pessoas simples do campo, então não vai ter mais aquele ideal de burguesia que a gente via nos outros movimentos artísticos. Características: representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda o fenômeno da natureza, O artista não cabe melhorar artisticamente a natureza nem as obras, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Aspecto mais característico e expressivo da realidade, tá, pessoal? Então, todos esses fatores vão elevar ali o patamar da coisa. Aí a gente tem artistas. O Millet, conhecido como precursor do realismo, década de 1840, realizou pinturas que abordavam temáticas ligadas à paisagem, cruzadas com certa atenção pelos conteúdos sociais e humanos rural da vida, fazer com que o trivial servisse para exprimir o sublime. Pessoal, ele pintou as espingadeiras, o Ângelus, ele foi para a vida do campo, onde ele cresceu e foi buscar essa realidade. Ainda não era 100%, porque ainda tinha um certo ar de romantismo, as roupas ainda eram mais limpinhas, tudo o que a gente não vai ver no Courbet, tá? Por volta de 1840, passa a frequentar os cafés de Paris, que reuniam um grupo de artistas, franceses que reagiram contra a subjetividade e o individualismo. Então, eles faziam parte de um grupo, até de pintores romantistas, e eles queriam ver isso também ali. Tá? Ainda na década de 40, faz uma série de autorretratos, entre eles O Homem Desesperado, aquele que muitos alunos meus já fizeram bastante essas obras, de 1845, tá? O bacana é que ele tem aqui uma obra Estúdio Artista, e a gente falava que na história da Galeria das Artes, tudo, era muito difícil você entrar para expor, ele conseguiu expor uma vez, aí foi medalha de ouro, tudo, aí conseguiu o passaporte para entrar as outras vezes, mas era assim, temas do cotidiano, simples, era o quê? Quadros pequenos. Grandes temas, deuses, religiosos, tudo, quadros enormes. Olha o que ele fazia, gente. Olha que maravilha. 3,59 m por quase 6 metros, Alegoria de uma fase de 7 anos da minha vida artística e moral, o estúdio do artista. Então, aqui ele retrata desde dos homens que estão assistindo, do cenário, do menininho admirado vendo o artista pintando, que ele se autorretrata aqui, até os amigos que vão comprar as obras, tá? É bem interessante isso, E a gente chega na exposição universal.
né? Que tempo que a gente tem na Exposição Universal, né? Então, assim, a Universal, ela surgia de tanto tempo para ver como é que funcionava expor as obras de todos os artistas, tudo. E o Courbet ele foi chamado para a Exposição Universal e ele conseguiu, né, queria expor 14 obras e não deu muito certo. Aí ele foi e fez o Pavilhão do Realismo, né, pessoal, onde ele expôs 40 quadros. Tem muita coisa sobre esse realismo, né? Nesse vídeo a gente falou sobre realismo nas artes plásticas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.